Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riek. Estamos trazendo para vocês mais um post aqui sobre o Flamengo. Então, se é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Nação, vamos aqui para mais um post que eu preparei para vocês no canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, aqui com o Pascoalzinho e companhia, analisando aí o confronto da grande decisão aí do Campeonato Carioca, surpresa aí no Mengão. Direito ao Oswaldo Pascoal no break, recitando Eu Vejo o Futuro, repetir o passado. É de quem que era mesmo essa música, Pascoal? Cazuza, é verdade. Olha lá, Flamengo e Vasco, semifinal do Campeonato Carioca. Fábio, Capita, Luciano, os dois times se enfrentaram pela terceira vez no ano e pela terceira vez deu Mengão. Dessa vez apertadinho, nas anteriores também, né? Não teve nenhum placar elástico. O primeiro jogo desse que você está falando foi um 2-0, mas com o Flamengo dominando durante todo o jogo. O Felipe Luiz, depois desse terceiro, a segunda vez seguida que o Flamengo ganha do Vasco por um gol de diferença, sim, foi 1-0 no primeiro jogo, 2-1 agora, que a atuação de sábado foi uma grandíssima atuação. Exagerou ou foi isso mesmo? Não, pelo nível Felipe Luiz e nível de elenco de Flamengo, ele exagerou, mas protegendo o grupo, né? Porque ele fala que, enfim, que o Vasco é um adversário de muita qualidade, que o Vasco é um adversário que criou muitas dificuldades para o Flamengo, e a gente sabe que existe uma diferença técnica muito grande entre os jogadores. Eu acho que o Vasco, ele teve muito brio, ele reconhece que é um time inferior ao Flamengo, mas lutou, se empenhou, assim como no último jogo também aconteceu, no Newton Santos. O Vasco sai na frente no Maracanã, né, causa até uma expectativa, ansiedade no torcedor rubro-negro, mas aí a partir disso o Flamengo mais uma vez começa a tomar controle do jogo, das ações, os jogadores parece que, né, presta atenção, entre aspas, o gol do Vasco, e aí o Flamengo consegue produzir mais do que estava produzindo, e enfim, mais uma vez brilha a estrela do Bruno Henrique com o gol, e o golaço do Luiz Araújo, que, como o Felipe Luiz fala que ele precisa de mais minutos, é um jogador muito importante para o Flamengo. Não sei como titular, entrando em jogos, mas é um jogador que está sendo decisivo. Golaço. Mais um belo gol do Luiz Araújo, que deve, né, Zinho? Na ausência já confirmada do Bruno Henrique, no primeiro jogo da final, na quarta-feira, jogo de mando do Fluminense, os dois jogos no estádio do Maracanã, ser Luiz Araújo, o substituto do Bruno Henrique, que se machucou exatamente nesse jogo contra o Vasco. Assim, essa é a notícia ruim pro Flamengo, né? Eu não sei o Wesley também, que estava sentindo desconforto, como é que vai estar, mas o Bruno Henrique tem sido... fez o 100º gol dele, né? No jogo grande que é o jogo do Bruno Henrique. Acho que é um desfalque muito importante. Bruno Henrique é muito decisivo, os números mostram isso. É um desfalque considerável. O Luiz Araújo está entrando muito bem, está entrando, mas vai entrar pela ponta. Aí o Plata que deve jogar um pouquinho mais adiantado, né? Fazendo essa função de atacante, não é centroavante, né, o Plata, mas vai ter essa liberdade mais ali à frente. O Gerson deve fazer o lado direito, ele deve fazer o lado esquerdo, né? Normal. Arrascaeta mais centralizado. Assim mesmo, ainda é um time forte, mas com menos opções no banco, né? Porque você já não tem mais um jogador importante. O Juninho está voltando, está se recondicionando, e vai pegar um time que é o Fluminense, que se arrumou mais. O Fluminense tem... A gente no início dizer que o Fluminense estava desconfigurado e tal, não era até uma grande força para esse campeonato, mas foi se ajustando, cresceu nessa semifinal, ganhou mais opções humanas, equilibra mais. O Flamengo ainda continua com o favoritismo, mas eu não acho um favoritismo enorme, sabe? Aquela coisa assim, incomparável. Com os desfalques, já diminui um pouco. É favorito, mas diminui sim. Bom, né? Luiz Araújo está entrando muito bem. Agora, o Flamengo foi muito superior ao Vasco, gente. Foi 1-0, foi 2-1, mas você pegar o jogo, mais de 60% de posse de bola, 16 finalizações contra 4. O Vasco foi lutador, se empenhou, se dedicou, marcou muito, competiu,
Mas o Flamengo tomou conta do jogo, nos 2 jogos, né? Tomou conta nos 2 jogos, foi superior. O Vasco faz um gol ali numa bola parada, um bate-rebate, um vacilo da defesa do Flamengo ali. Mas, num geral, uma classificação muito tranquila para o Flamengo, com sobras. Só que eu acho que a decisão equilibrou um pouquinho mais. Vai ser pau a pau, Pascoal? Taco a taco não, mas o Mano disse que o único que ganhou do Flamengo foi o Fluminense. Sim. O Mano já fez questão de deixar bem claro nisso. Ó. Foi uma derrota lá, não tem? Então para quem foi a derrota? Foi pro Fluminense. Então brasileiro passado. E no retrospecto também dos campeonatos estaduais mais recentes, nessas 5 finais, essa é a 5ª, né? Nas 4 finais entre os dois, igualdade absoluta. Eu, como não gosto de discordar do Zinho, eu acho que o Flamengo é favorito, com boca cheia, para a decisão. Sim. Não é favoritaço, não é assim, é só favorito, entendeu? O Flamengo é favorito. Não é favoritaço? Não, taço não, porque perdeu, não tem, puxa vida, o Flamengo não tem 3 centroavantes. Um tá voltando de lesão, o Bruno Henrique se lesionou e o Pedro não pode jogar. Pra você ver como é que o time, o elenco é incomparável, é quando você vê que depois de tudo isso você não tem 3 centroavantes. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023 são 3 vitórias do Flu, 5 empates e 5 vitórias taco a taco, por isso que é só favorito. Por isso que é só favorito, não é favoritaço. Taco a taco. Não, nem tanto assim também não. Taco a taco também não é, porque o Flamengo é favorito pro jogo. Agora, nas 2 decisões, por você ver como é que o elenco do Flamengo é tão bom, é tão incomparável, como disse o Zinho, que eu gosto de usar as frases dele. Então, muito obrigado. Como ele disse, porque é o seguinte, faltando todos esses jogadores, tá certo. Onde não tinha um lateral esquerdo, jogou o lateral direito de lateral esquerdo. Não tinha... Falando só uma coisinha que eu vi no jogo, foi uma percepção, né? Porque repórter é um bicho chato, ele fica prestando atenção em tudo que acontecer. E eu fui repórter um pouquinho de tempo na minha vida. Você também, né, Plihal? Então, com os 30 do segundo tempo, o Arrascaeta tava cansadão, hein? Mas não é novidade também, né? Não. Os 2 do meio campo estavam muito cansados. Muito cansado. De la Cruz também? O De La Cruz também, porque ele acabou até sendo substituído. Sim. Porque era para sair o Arrascaeta, mas o De La Cruz levanta a mão e fala, professor, eu. Já tá legal, ele Foi isso, Fábio? Foi isso mesmo. Você estava lá no estádio, eu percebi isso. Jogou bem o De La Cruz, vendo o jogo. Mas aí chegou uma hora que acabou. Acabou o gás. Então, esses caras todos bem, o Flamengo tem que ser apontado como favorito. Muito embora o Fluminense... Eu li uma matéria hoje... no Jornal Carioca, que dizia o seguinte, o Fluminense se preparou contra o Volta Redonda para a final contra o Flamengo. Montou uma estratégia pensando na final. Então, o Fluminense vai jogar pelo 0-0? Vai jogar pelo empate na primeira partida? Para provocar o jogo da segunda partida com uma situação um pouco melhor? É o que o Fluminense tem que fazer. O Fluminense empatou o jogo, mas é que... Sobreviver ao primeiro jogo. Não tem vantagem agora, né? Agora zerou tudo. Zero tudo. Então, por isso é que eu entendo que o Fluminense vai entrar com um estilo de jogo mais pegador. Porque o Fluminense tem contra-ataque. Mas vai já entrar no estilo mais marcador. Numa pegada diferente para esse jogo contra o Flamengo. Porque se não for assim... O Flamengo vai desfilar, aproveitando o final do Carnaval, vai desfilar no Maracanã na quarta-feira. Aí já é uma outra coisa completamente diferente. O Flamengo tem que jogar... É difícil a gente ver time desfilando para cima de time do Mano Menezes, né, Capita? Não, porque ele vai botar pegada em campo. Claro que ele vai ter que botar. Porque se jogar, como ele mesmo diz, faceirinho, aí não aguenta o tranco, não. Aí o Flamengo atropela. Mas... vai jogar pegando, marcando, aí o patamar das... Já que não vai jogar, aproveitar a frase dele, o patamar das coisas, esse patamar pode ser diferente. Breakzinho agora. Vamos, antes do break, mostrar imagens ao vivo e a cores do Allianz Parque, onde daqui a... Muito a respeito... John Arias jogou ontem, começou jogando em Volta Redonda. Aliás, repercutiu. Você quer pedir desculpas ou não? Desculpa pra quem? Pedir desculpa pra quem? Viralizou. E o Flamengo que se cuide na final. Flamengo se cuide na final. O Fluminense é uma pedra no sapato duríssima pro Flamengo. E os rubro-negros sabem disso. Deixa eu te falar, vem não cá. vai achando que é molezinha que não vai ser. Deixa eu te falar só uma coisinha, olha pra mim aqui, ó. Hein, os caras viralizaram. O quê? E tudo falando, ele é louco, o Neymar, e o Neymar nem jogou. Vamos lá, vamos ouvir o Mano Menezes e na sequência tem um bump, que é a reunião de todos os nossos patrocinadores pra gente pagar o salário do Rafael Pratos. Vamos lá.
Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Muito bem, pagamos o salário do Rafael Prats, agora o Fluminense classificado. O Fluminense, agora falando da parte de análise do time, não é só o Arias, né? Não, claro que não, Edu. Qual o mérito desse time que chegou? Não, o time melhorou muito com o Mano, é um time que está mais consistente para jogar. O Mano encontrou, até com uma formação que tem o Arias pelo meio, Serna, Canóbio e Germancano à frente, esse quarteto ofensivo deu ao Fluminense mais força, mais agressividade para jogar. Ontem foi importante, que a vantagem era muito grande contra o Volta Redonda, né, Edu? Definiu nos 4-0 do primeiro jogo. Thiago Silva voltou ontem, o Mano ontem aproveitou para observar alguns jogadores que não estavam jogando sempre. Então não joga o Martinelli, joga o Hércules. É um Fluminense mais encorpado para a final. Bom a gente lembrar que na final a vantagem é do Flamengo. 2 empates, Flamengo campeão. Não, na final. Não tem na final? Na final não tem, né? Então mudou o regulamento. Então o que acontece é o seguinte, o jogo é difícil pro Flamengo. O Flamengo tem favoritismo, mas é um favoritismo até a página 3. Até a página 3. O Fluminense geralmente faz bons jogos. Quando o Mano lembra ali que a única derrota do Flamengo da era Felipe Luiz foi pro Fluminense, é verdade. A final será em 2 partidas sem vantagem para nenhuma das equipes. Então, retiro o que eu disse. O Lulu tem razão. É porque eu sou carioca, então, né? O pessoal sabe, meus conterrâneos, né? Eu conheço o campeonato do Rio de Janeiro porque eu sou de lá. É impressionante. Beijo, Rio. Saudade. Com a Ferdi. Sexta eu tô aí, hein? O Fluminense tem tudo para fazer um jogo complicado, Edu. Complicado. Os jogadores falaram muito sobre isso e o Mano também. Olha, o que a gente fez até agora foi muito bom. O time incorporou ao longo do campeonato. O Flamengo é favorito, o Flamengo chega invicto. Mas o Fluminense faz jogos duros contra o Flamengo. Como quem diz o seguinte, Mano, a gente sabe a maneira de marcar e também de jogar contra o Flamengo. O Mano, inclusive, respondeu Desculpa, Prats. O Mano, inclusive, respondeu nessa entrevista falando assim, olha, o único time que ganhou do Flamengo do Felipe Luiz foi o Fluminense. É verdade. Outro contexto, outras situações e tal. Mas o time do Fluminense, eu acho o Mano um bom treinador. Eu também. Tem o jeito dele de ser, tudo, mas ele é um bom treinador. E ele consegue montar equipes muito competitivas. Aí você coloca a qualidade dos jogadores, sem dúvida nenhuma vai dar um ótimo, eu acho uma ótima final aí. E a gente viu um Fluminense que a Nath falava até, né, quando a gente fez o telão aqui, que não tinha um escudo do Volta Redonda. Até teve um cara que mandou, falta de respeito. Não, um respeito enorme ao Volta Redonda. Pôs os 4-0? A gente tá falando de quem podia fazer frente com esse Flamengo do Felipe Luiz, né? Um Fluminense que compete muito, coletivamente organizado. Em fases do jogo, obviamente, ali tem algumas circunstâncias que o Mano foi ajeitando ao longo da competição. E vou falar pra você, é um confronto complicadíssimo. 2 jogos, a gente falou que não tem mais a vantagem, o Bubu lembrou muito bem dessa questão da final. É um Flamengo que já demonstrou certas fragilidades contra o Vasco, né? Um time que está atrás em relação a essa organização que o Fluminense já tem como coletivo. O Vasco está sendo montado, cara, ele está tentando entender algumas peças que chegaram. É um processo de formação. O Fluminense um passo à frente em relação a essa formação para esse campeonato. Aí o restante a gente vai ter que ver ao longo dos jogos. Né? O Bubu já cravou o Flamengo campeão, mas esse Fluminense dificulta? O Fluminense merece muito respeito, dificulta. Ele vai arrancar um empate do Flamengo num jogo e vai perder o outro sem tomar goleada. Então é uma campanha bastante digna do Fluminense, vice-campeão carioca.
Você pega, mesmo com desfalques, o Bruno Henrique vai fazer falta. O Bruno Henrique faz falta para qualquer time hoje. Esse é o ponto. Você já não tem o Pedro, né? Michael também tá fora, Cebolinha então, fora. apesar dos desfalques, dos problemas que tem o Felipe Luiz, mesmo assim você pega o time... Não conta pra ninguém, Bubu. O quê? Sabe quem é um grande carrasco do Flamengo? Germancano. Faz muito gol contra o Flamengo. Vai fazer gol, vai fazer gol. Não, mas se falou que vai fazer gol, mas vai perder? Ah, vai tomar gol. Ele é louco. O Cano faz um gol aqui e o Luiz Araújo... Né? Como é que faz? O L? Como é que é? É o L e o... Como é que é assim? O L e o A. É isso aí. Cuidado aí. Aqui não manda pra ver aqui. A ideia é ser um L e um A. frente. Como é que é? Peraí. Isso aí. Não, isso aqui é um V. Não, Como é que é? Na frente do D. Cuidado. Não, na frente do D. Eu não sei, é muito complicado pra mim. Eu não tenho essa dinâmica. É muito complexo pra mim esse tipo de... Boa, não são favas contadas, não. Estou falando de um jeito que parece que já vai ser o campeão devagar. Não, eu já falei assim, antes. Eu não tô dizendo agora. Eu falei que o Flamengo vai ser campeão, eu falei lá atrás. Mas você não contava com o Flu na final. Estava contando com o adversário mais fraco. Acreditava quem? No Volta Redonda na final? Não sei. Fluminense passou... O grande trabalho dele recente, ele avançou na Copa do Brasil. Teve dificuldade ali com o Caxias, eu acompanhei aquele jogo ali. Mas legal o Cano voltar a balançar as redes, né? Ele teve um momento de baixa, né? O Fluminense com o Thiago Silva melhora muito, né? Camisa 21. Tem um FF, tem um Fla-Flu na defesa do Fluminense, né? Fritz Fuentes. Fala rápido. É o zagueiro Fritz Fuentes. Fritz Fuentes. Então, mesmo com os problemas, o Flamengo é muito superior tecnicamente. O filipismo está em alta. Então... Ao longo da semana nós vamos falar muito sobre isso. O Fluminense vai conseguir pelo menos um empate e uma derrota digna. Está com assodamento muito em dia, Bubu. Segura um pouquinho que não é uma coisa rápida que essa semana já, né? Firmeza aqui, né? Então já tem no meio de semana, é o jogo que eu acho que vai dar empate. Esse aí. E depois o Flamengo era meio bagunçado, muito desfalque, não sei o que e tal. E aí o grande Fla-Flu... Você já viu algum Fla-Flu em loco, final do Carioca? Eu estava lá. Qual? 3-1. Rodilindo, pá! Esqueceu de 95? 95 estava dormindo? 95, quando o Ailton foi pra lá, bailou em cima do Charles Guerreiro. Eu vi pela TV 84, né? Superézio. Lembra do 83, 84, 85, o tricampeonato do Fluminense, final. O Assis do Carrasco. Como é que é? Vai, o toque. Deu um tapinha assim, o Assis e tal. O Fluminense tem isso, né? De crescer em decisões contra o Flamengo. Tem a história do ganhar Fla-Flu é normal, só que... Né, pega na história ainda, apesar disso, o Flamengo tem mais vitórias sobre o Fluminense do que o contrário. Ao longo da semana nós vamos falar muito, obviamente, porque tem o jogo e também, né, pré-jogo. A Nath trouxe a informação do Bruno Henrique, né, que tá fora. Bruno Henrique fora, Michael, né, e o Everton Cebolinha. Essas são os desfalques confirmados, além do Pedro, que já estava... O Zé, antes de ir pro break, realmente preocupa demais, né? O Bruno Henrique é um dos grandes jogadores do ataque, né? E vem decidindo os jogos, né? Jogos importantes, ele tem sido o cara do chute, da finalização, cabeceio, mas acho que o Felipe tem demonstrado aí capacidade para se adaptar com as dificuldades e montar um time competitivo. O Flamengo tem peças para isso. Muito bem, vamos fazer o seguinte, hoje tem uma surpresa para vocês com o povo na... O título carioca. Olha aí! A produção ainda botou em preto e branco, Pedrosa. A produção plateia. Nunca duvidei disso. Você viu como estava escrito no TP que eu não li? Depois eu vou te mostrar. Assim? Não, estava escrito uma outra coisa que eu vou te mostrar. Você me preservou, Fernanda? Claro que eu preservei. Obrigado. Olha aqui, já vamos falar, sabe o quê? Drone de Vene Casagrande, confirmado agora há pouco pelo próprio Flamengo. Bruno Henrique está fora do primeiro jogo contra o Fluminense. Já o Vene explica toda essa situação pra vocês. Também já quero saber daqui a pouco, agora não. Como é que foi esse Flamengo contra o Vasco? Um pouquinho também de como foi o Vasco contra o Flamengo, se em algum momento Lucas Pedrosa teve uma esperança ali com aquele gol do Nuno, que abriu o placar para 2-1 entre Flamengo e Vasco no último jogo da final, da semifinal do Campeonato Carioca. Agora põe na tela aqui, porque na verdade, gente, o que mais foi falado nesse jogo, e eu acho que está virando uma máxima, né? Desde que a gente... muita gente, eu não sei se já trabalhavam na imprensa, eu já trabalhava na imprensa na época em que foi implementado a tecnologia no futebol. E aí era um medo muito grande de todos, será que vai acabar essa polêmica? Piorou, hein? Piorou, hein? E aí o clássico foi marcado por muitas polêmicas de arbitragem, a principal delas foi essa daqui que tá na tela. A gente separou esse lance aqui, que é a questão do gol do Bruno Henrique, em que, povo,
não tá errada, essa linha é grossa mesmo no Campeonato Carioca, tá? Isso foi combinado. Ela tem 6 centímetros e ela tá tendo 12 centímetros. 12 centímetros mesmo, né? Isso aí. No Campeonato Carioca isso foi experimentado e aprovado por todos os clubes, então essa linha tá mais grossa porque ela tá sendo testada nesta competição. Lucas Pedrosa, começa com você. Você acha que Bruno Henrique estava ou não estava impedido? Esse momento que a bola sai dos pés do Arrascaeta. Fala pra mim, Lucas Pedrosa. Essa imagem não me convence de que o Bruno Henrique estava em posição legal. Mas eu sempre falo para as pessoas aqui, como eu falei no meu canal, como eu falei no pós-jogo, se o Bruno Henrique tivesse levado o segundo amarelo com a cotovelada que ele deu no João Vitor, algo que é recorrente, inclusive, na carreira do Bruno Henrique, ele não estaria, nesse momento aí, para fazer o gol. Porque a cotovelada no João Vitor foi antes do momento onde teve o impedimento do Bruno Henrique nesse lance. E tá aí uma cotovelada que pode ser intencional, pode não ser intencional, mas foi uma cotovelada. E a gente sempre fala, no futebol, sem querer, também é falta. Então o Bruno Henrique deveria, que ele já tinha o cartão amarelo, ele deveria ter recebido o segundo amarelo por essa cotovelada. Para aí, eu vou pedir para parar aí, por favor. A bola já não estava mais em disputa, o Bruno Henrique já não tinha mais chance de alcançar a bola e ele levanta o braço e ele dá uma cotovelada no João Vitor. O Bandeira tá, claro, vendo o lance ali, tá a carinha do Bandeira, atrás tá o Wagner Nascimento Magalhães, ali também próximo do lance, poderia ter visto. Eu não posso falar que o VAR deveria ter chamado, porque, segundo até o Simon, que é o comentarista da arbitragem da ESPN, o VAR não pode ser chamado para segundo cartão amarelo. Sim. O VAR só poderia ser chamado se fosse para questão de cartão vermelho. Aí, eu vou falar novamente, para mim é um erro do árbitro dentro de campo e do próprio Bandeirinha, que naquele momento ali deveria ter apontado a falta e nem falta foi marcada. Então, se o Bruno Henrique tivesse sido expulso por conta desse lance aí, que ele já tinha um amarelo, inclusive tem gente falando que o amarelo do Bruno Henrique foi injusto, não foi injusto não, porque ninguém pode peitar o árbitro como o Bruno Henrique fez. Ele reclamou e ganhou o amarelo. Ele peitou o árbitro, ele botou testa com testa praticamente com o Wagner Nascimento Magalhães. Ah, não era pra ser falta, era pra ser falta. Beleza, o jogador não pode fazer isso. Nem mesmo o capitão pode fazer isso. Então, o cartão amarelo que ele levou inicialmente foi correto e esse cartão aí, ele mudaria a história da partida, Fernando. Porque eu vi muita gente falando, sabe o seguinte? Ah, porque o Vasco tem problema financeiro, porque o Vasco tem problema no seu elenco, porque o Vasco tem problema de venda de saco, porque o Vasco tem um monte de problema. Vou fazer uma alusão rápida aqui. Se eu tenho uma bicicleta e eu tenho que percorrer uma distância de 10 km, mesmo que essa bicicleta esteja enferrujada aqui, empenada ali, o guidão não seja tão bom, mas eu tenho condições de percorrer esses 10 km, correto? Difícil, porque a minha bicicleta não é tão boa, mas ela é uma bicicleta de boa tradição, é uma bicicleta de boa marca. A partir do momento que eu cheguei no 3º quilômetro e alguém furou o meu pneu, eu tenho condições de reclamar que a minha bicicleta teve o seu pneu furado por alguém. Então o Vasco tinha uma missão praticamente impossível. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei isso aqui na semana passada? Uma missão quase impossível, praticamente impossível. O time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, em todos os aspectos, técnico, psicológico, físico. Mas a partir do momento que o jogo estava 1-0 e que um jogador não é expulso e que esse mesmo jogador que não é expulso acaba fazendo gol, eu tenho o direito de reclamar. Então, assim, independentemente dos problemas do Vasco, que só o vascaíno, mais do que qualquer outra pessoa, sabe dos problemas do Vasco e fica puto com os problemas do Vasco, desculpa a palavra, independentemente disso, o Vasco foi prejudicado na partida contra o Flamengo. Ah, Pedrosa, isso é garantia que o Vasco ia passar? Não. O Flamengo foi lá na Neoquímica Arena e teve -1 com o Bruno Henrique sendo expulso e conseguiu fazer um jogo brilhante diante do Corinthians e conseguiu a classificação. Não era garantia de nada, mas a partir do momento que você não tem um jogador expulso e esse jogador é decisivo dentro da partida, na minha humilde visão, isso interferiu no resultado e isso interferiu no andamento da partida. Isso, obviamente, quando a gente for falar de campo e bola, não exclui o fato de que o Vasco não jogou nada no segundo tempo e que o Flamengo engoliu o Vasco, que era o normal. Ninguém imaginava que o Vasco ia passar do Flamengo na semifinal. O Flamengo é o time que tem 16 jogadores convocáveis. É o melhor time do Brasil disparadamente, em elenco e em time. Mas a partir do momento que a arbitragem, na minha humilde visão, acaba interferindo dentro do resultado, as chances da bicicleta chegar lá no 10º quilômetro, elas são zeradas. Vene Casagrande, os 2 lances pra você também. Primeiro o impedimento do Bruno Henrique e também a cotovelada. Esse aí é o primeiro lance, quero que você me diga se você acha que ele estava ou não estava impedido. Pra quem não gosta só da gente, essa semana eu fui lá no Mer, numa loja, e aí o rapaz do caixa, eu nem gosto de futebol, mas eu gosto de assistir vocês e tô bravo porque eu arrumei esse emprego e é no horário de vocês. Então, pra você que não gosta de futebol, o que acontece? Depois desse lance aqui, saiu o gol do Flamengo de empate. E esse jogador aqui, que é o Bruno Henrique, o povo falar que estava impedido, um povo falou que não estava impedido,
Você, Vene Casagrande, acha que ele estava ou que ele não estava impedido? Antes de mais nada, sua analogia é perfeita, Pedrosa. Minha bicicleta é velha e eu passo por isso diariamente, inclusive. Mas a bicicleta do Mengão, velho, a bicicleta do Mengão, ela é a que eu tenho. Que é braba, mais cara que moto,